Pronto, pessoal, voltando para a nossa última parte, já estamos nas questões de serviço público. Acabou isso daqui, a gente ainda consegue pelo menos dar um conceitozinho de atos administrativos ainda nessa última parte da aula 6. Estávamos nesta questão daqui, falando do princípio da continuidade de serviço público, e eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó, só para poder você perceber. Nós já estudamos esses dois assuntos daqui, poder de polícia. E agora nós analisamos os serviços públicos, poder de polícia e serviço público. Perceba que o poder de polícia, ele vai exercer uma atividade restritiva. Por quê? Porque, como já conceituamos, poder de polícia limita o interesse individual em prol do interesse coletivo. Então, ele restringe a atuação do particular. Já o serviço público, ele vai exercer uma atividade ampliativa, porque ele vai trazer alguns benefícios à população. Então, poder de polícia e serviço público, percebam que eles são diametralmente opostos. Enquanto um restringe, que é o caso do poder de polícia, o outro vai ampliar, ou seja, melhorar a esfera de atuação dos particulares. Aí perceba que aqui nessa questão, ó, deixa eu voltar para ela, diz que o princípio da continuidade diz respeito a apenas a serviços públicos, não alcançando as demais atividades administrativas. Mas, por exemplo, tanto o poder de polícia quanto o serviço público devem respeito aqui à continuidade. Então, a administração deve ter continuidade em todas as suas atuações e não apenas em relação aos serviços públicos, por isso que aqui a letra B está errada. Então, já sabemos que a letra A está falsa, a letra B também. Vê a letra C. Diz que o princípio da continuidade torna ilegal a greve dos servidores. É ilegal a greve de servidores ou é legal? Legal. Lembra que quando ele falar em servidores, eu já disse a você que ele está falando do servidor civil. Se ele quiser servidor militar, ele vai especificar. Então, o princípio da continuidade não torna ilegal a greve, porque a greve dos servidores é assegurada pela própria Constituição Federal. Então, tudo errado até agora. Letra D diz: o princípio da continuidade tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. Então, o princípio da continuidade tem a ver com o princípio da eficiência, sim ou não? Sim. Por quê? Porque com a continuidade eu vou trazer uma celeridade, eu vou trazer uma qualidade, uma presteza à atuação administrativa. E por que que o princípio da continuidade tem a ver também com a supremacia? Porque existe a superioridade do interesse público em relação ao interesse privado. Então, por exemplo, não poderia o concessionário parar de prestar o serviço pelo simples fato de ele querer, porque o interesse coletivo vai ser superior ao interesse particular. Então, esses dois princípios têm sim relação direta com o princípio da continuidade, por isso que nosso gabarito da questão 1 é a letra D. E a letra E diz que o princípio da continuidade impede a paralisação, ainda que a justificativa desta seja o aperfeiçoamento da atividade. Então, veja, em algumas situações já sabemos que o serviço público pode ser paralisado, e essa paralisação ela é lícita. Uma delas é para poder fazer alguns reparos técnicos, para poder fazer algum tipo de melhoria. Então, o princípio da continuidade não impede essa paralisação para melhorar a atividade, para aperfeiçoar, porque, por exemplo, eu tenho que atingir o princípio da atualidade, eu tenho que, por exemplo, atingir o princípio da eficiência, e para que isso aconteça, eu tenho que paralisar o fornecimento dos serviços. Por isso, questão número 1, gabarito letra D. Vamos para a próxima questão, questão 2, diz assim: os serviços públicos podem ser uti singuli ou individuais e uti universo, ou seja, gerais. Vamos por partes. Então, o serviço público pode ser classificado como o quê? Uti singuli, que é um serviço individual. Beleza. E uti universi, que é um serviço geral. Até aqui tudo certo. Aí ele continua e diz: os uti singuli são os serviços que não podem ser divididos em sua utilização, como, por exemplo, a energia domiciliar, em que não se sabe o quanto cada usuário utilizou do serviço. Pausa até aqui.
Serviço uti singuli. Aí ele dá um exemplo. O exemplo que ele dá é energia domiciliar. O exemplo está perfeito. Agora, no serviço uti singuli, eu não sei o quanto cada usuário utilizou do serviço, ou eu sei? Eu sei, porque se é singular, é possível fazer a medição individual da utilização do serviço. Então, eles podem ser divididos em sua utilização. Perceba que já está errado. Se é singular, eu consigo dividir o uso e saber exatamente o quanto cada pessoa usou. Aí a questão continua e diz: os serviços uti universi são os prestados a toda a coletividade. Até aqui está certo. Como, por exemplo, a pavimentação das ruas. Está certo, a pavimentação das ruas não está sendo feita para mim, está sendo feita para toda a coletividade. Aí a questão continua e diz: em que o poder público pode individualizar a utilização. Se é um serviço geral, não tem como individualizar a utilização, porque a utilização ela está sendo feita para todos. Então, perceba que a questão ela tem vários erros aqui. Ó. O serviço uti singuli pode ser dividido, ele faz com que eu saiba o quanto cada pessoa usou, e o serviço uti universi não é possível individualizar. Em virtude de mais de um erro, questão de número 2, questão que se encontra errada. Vamos para a questão de número 3. Diz o seguinte, ó. Analise a característica que não corresponde aos elementos caracterizadores da permissão de serviço público, conforme expresso na legislação pertinente. Então, quer saber qual característica não é uma característica em relação à permissão. Vamos por parte. Letra A diz assim: delegação aplicável a serviços públicos não privativos do Estado, como a educação. Então, está dizendo que a permissão vai ser feita uma delegação a serviços públicos não privativos do Estado, como a educação. Eu creio que você leu isso daqui e ficou, não entendi muito bem, não. Vamos pular a letra A? Deixa ela grifada aqui, que eu vou ter que fazer uma observação no fim. Vê a letra B. Diz que a permissão à delegação é efetuada a título precário. Permissão à delegação é feita a título precário, sim ou não, pessoal? Sim. Só que a questão que é o que não é, veja, o que não é uma característica da permissão. Então, não pode ser a letra B, porque a permissão realmente é dada a título precário. Letra C. Delegação efetuada em favor de pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Permissão pode ser dada a pessoa física ou jurídica? Pode. Então, não é a letra C, porque ele quer o que não é uma característica. Vê a letra D. Delegação formalizada mediante contrato de adesão. Permissão é formalizada por meio de contrato de adesão? É, então não é para marcar. E letra E. Delegação precedida por licitação e por ato que caracterize seu objeto, área e prazo. Então, a delegação na permissão tem que ser precedida de licitação, sim ou não? Sim, e essa licitação vai dizer todas as características em relação ao futuro contrato. Perceba, ele queria saber o que, que não era uma característica da permissão. O que não é a letra A? Porque ele diz delegação aplicável a serviços não privativos do Estado, como a educação. Vamos por parte. Existe o seguinte, ó. Existe serviço que ele é exclusivo, que pode aparecer com o nome privativo do Estado. E existe aqui o serviço que ele é não exclusivo, que ele é não privativo do Estado. A lógica vai ser a seguinte, ó. No serviço exclusivo do Estado, para o particular fazer a execução do serviço, para o particular executar o serviço, vai ter que assinar um contrato com o Estado, que pode vir a ser um contrato de concessão ou pode ser um contrato de permissão. Já já vai ficar mais fácil. Agora, um serviço não exclusivo do Estado, para o
particular, mesma lógica de cima, executar o serviço, não vai precisar assinar nenhum contrato com o Estado. Então, vamos aos pontos-chave. Veja bem, serviço exclusivo do Estado. Vamos dar um exemplo aqui. Serviço de energia, serviço de água, serviço de telefonia. Então, a lógica é, nesses casos, para um particular conseguir executar o serviço, vai ter que assinar um contrato com o poder público e receber uma concessão ou uma permissão. Então, se eu quero trabalhar com energia elétrica domiciliar, eu tenho que receber uma concessão ou permissão de serviço público. Se eu quero prestar o serviço de água, o serviço de telefonia, o serviço, podemos colocar aqui também o que eu dei 500 mil exemplos, serviço de transporte público de passageiros, tudo isso daqui eu tenho que receber uma concessão ou uma permissão do Estado. Agora, existem serviços que são não exclusivos. Exemplos clássicos: serviço de educação, serviço de saúde. São serviços não exclusivos do Estado. O particular, para poder executar o serviço, ele não precisa assinar um contrato com o Estado. Como assim? Imagina que eu quero montar uma escolinha. Uma escolinha, até menino de, sei lá, quinta série. Eu nem sei mais como é a série que fala hoje. Mas até uma escolinha, até menino de quinta série. Para eu poder montar essa escolinha, eu preciso participar de uma licitação. Para se vencer a licitação, assinar um contrato com o poder público para virar uma concessionária ou permissionária daquele serviço? Não. Eu simplesmente monto minha escolinha, sigo os procedimentos legais, registro e coloco para funcionar. Então, perceba que a educação não precisa que o particular receba uma concessão ou permissão, porque é um serviço não exclusivo do Estado. Então, ele pode executar aquele serviço independentemente da assinatura de um contrato com o poder público. Mesma lógica é serviço de saúde. Eu sou médica, quero montar o meu consultório. Eu tenho que participar de uma licitação para, se vencer, conseguir assinar um contrato com o Estado para receber uma concessão para montar o consultório. Imagina se fosse assim. Claro que não. Eu pego, registro meu consultório, sigo os procedimentos legais e começa a funcionar. Então, o serviço não exclusivo do Estado, ele não precisa de concessão ou permissão. O particular, ele pode executar, logicamente, seguindo as formalidades da lei. Agora, em casos de serviço aqui, ó, exclusivos do Estado, como, por exemplo, transporte público de passageiros, serviço de água, serviço de energia, serviço de telefonia, aí o particular, para poder executar, tem que assinar previamente um contrato com o poder público, que vai poder ser um contrato de concessão ou de permissão. Aí, lê de novo comigo essa letra A. Está dizendo que vai ser feita uma delegação para serviços públicos não privativos do Estado. Aí ele deu exemplo a educação. Nesse caso, vai ser delegação? Não. Não vai ter permissão nenhuma aqui. Por quê? Porque o particular, ele vai poder executar o serviço de educação, ele vai poder executar o serviço sem precisar de uma concessão ou sem precisar de uma permissão. Como a questão queria o que não era característica de uma permissão, é a letra A. Permissão e concessão são para serviços exclusivos do Estado. Para serviço não exclusivo, não precisa nem de concessão, nem de permissão. Por isso, questão número 3, gabarito letra A. Vamos na questão número 4. Diz assim: é causa de extinção dos contratos administrativos de concessão de serviço público por caducidade. Aí você vai nos pontos-chave, ó. Lembra, caducidade tem 2C. A extinção aqui é por que razão? É por culpa da própria concessionária. Culpa da própria concessionária. Culpa essa apurada em processo administrativo disciplinar, que ao final, se ficar constatado que a concessionária não tem condições de prestar o serviço, a concessão vai ser extinta por meio de um decreto. Então, vamos lá. Está dizendo na letra A que é causa de extinção da concessão dos contratos. Letra A, a falência ou extinção da empresa concessionária. Veja que falência e extinção da empresa concessionária é uma razão de extinção do contrato de concessão, mas isso não é chamado de caducidade, por isso que a letra A está falso. Vê a letra B, retomada durante o prazo da concessão do serviço público pelo poder concedente, que é quem deu a concessão,
por razões de interesse público. Lembra comigo, razões de interesse público podem levar à extinção da concessão, só que isso é chamado de encampação. Lembra? É interesse público, encampação. Então, não pode ser nossa alternativa, porque a questão quer saber o conceito de caducidade. Vê a letra C. O descumprimento pela concessionária das cláusulas contratuais ou disposições legais concernentes à concessão. Então, caso a concessionária descumpra o contrato, descumpra a lei, pode a concessão vir a ser extinta por caducidade, que é por culpa da própria concessionária. Achamos a nossa resposta correta, que já é a letra C. Vê a letra D. O descumprimento pelo poder concedente das normas contratuais estabelecidas na concessão. O descumprimento pelo poder concedente, que é quem deu a concessão, pode ensejar a rescisão da concessão, que é a extinção da concessão por iniciativa da concessionária. Também não poderia ser nossa resposta, que isso nada tem a ver com caducidade. E letra E, advento do termo contratual é uma das formas de extinção, tanto que já dissemos que a extinção normal é simplesmente pelo fato de ter já se completado o prazo da concessão, é uma forma de extinção, mas que nada tem a ver com caducidade, por isso que a questão número 4, o nosso gabarito foi a letra C. E a última questão de serviços públicos, a saideira, diz o seguinte: a Lei 11.079/2004 instituiu e regulamentou as PPPs, que têm por objetivo atrair o setor privado para investimentos em projetos necessários ao desenvolvimento do país, cujos recursos extrapolam a capacidade financeira do setor público. Assinale a opção que apresenta as duas espécies de PPP. Nós já sabemos o seguinte, a PPP ela pode ser o quê? Patrocinada, que é quando o povo usa, mas a administração, na linguagem popular, racha a conta, e a concessão, que a administrativa, que é quando a administração é usuária direta ou indireta, e ela paga a concessionária. Então, já temos a nossa resposta, questão número 5, gabarito, letra A. Então, a PPP pode ser patrocinada, pode ser administrativa, o resto vai ser só enrolation. Então, aqui está o seu gabarito. Ao final, a parte de serviços públicos foi, e agora nós podemos iniciar um novo assunto, que é um assunto gigantesco, mas é gigantesco valendo, que é o assunto relacionado aqui aos atos administrativos. Deixa eu falar um ponto em relação a atos. Geralmente, quando eu estou dando aula, o que a pessoa mais tem medo é licitação. A pessoa fica muito assustada, ai meu Deus, aula de licitação, ai meu Deus, aula de licitação. Só que eu vou ser sincera para vocês com a coisa. Em quantidade de assunto e de detalhes, o assunto que tem mais tópicos, mais detalhes, é exatamente atos administrativos. Se você entende bem esse assunto de atos, você entende muito mais fácil todo o resto. Então, por hora, nem se incomoda com licitação, nem se preocupa com licitação, porque atos é um assunto grande. Eu vou começar atos agora, mas na verdade é só um conceito por causa de tempo. Vamos passar a próxima aula inteira em atos. E eu só acabo atos na outra aula. Então, veja, eu vou começar atos no final da aula 6, vou passar a aula 7 toda em atos, só acabo atos na aula 8, para poder ver, você analisar como é grande esse assunto. O que que nós vamos ver? Vamos focar em conceito, requisitos, atributos, classificação, formas de extinção e convalidação. Então, isso já dá não sei quantas mil horas de aulas. Aqui, iniciando então a parte de atos, nós vamos ter alguns conceitos. Só que eu não quero de início ler esses conceitos que eu tirei dos livros de Eli Lopes Meireles e Alexandre Maza. Eu quero fazer um conceito mais desenhado com vocês em relação especificamente a esse assunto que nós estamos começando, que é o assunto de atos administrativos. Eu só colocar aqui para a gente fazer um caderno de desenho específico em relação a esse tópico de atos e vamos começar aqui falando literalmente do início, falando literalmente do conceito de atos. Você vai pensar comigo o seguinte, ó, uma lei sozinha, ela adianta de alguma coisa? De nada. Uma lei sozinha não passa de uma simples folha de papel. É isso que você estuda em constitucional, no estudo da Constituição Sociológica de La Salle. Então, a lei que não é posta em prática não me serve de nada. Então, a lei tem que ser posta em prática pela figura de um administrador. Qual vai ser a função do administrador?
vai ser colocar em prática os termos da lei. E como é que o administrador ele vai pôr em prática os termos da lei? Ele vai fazer algum ato. Aí olha o ponto. O que são os atos administrativos? São os atos praticados pelo administrador para poder colocar em prática os comandos da lei. Então, de uma maneira simples, ato administrativo é isso. É um ato que o administrador faz para colocar em prática os comandos da lei. Só por esse desenho, eu creio que você já percebe que esse ato administrativo ele é infralegal. Infra, abaixo, legal, lei. Então, primeiro vem a lei, está vendo aqui a hierarquia, e abaixo da lei é que vem um ato administrativo. Se o ato está abaixo da lei, ele não é livre. Esse ato ele é subordinado à vontade da lei. Estudamos isso na primeira aula, princípio da legalidade. Então, o administrador ele faz o que a lei manda, o que a lei permite. Se ele é subordinado à lei, esse ato administrativo ele sofre com algumas restrições, até porque o administrador vai ter que respeitar os limites da lei. Então, por enquanto, até agora, o que que nós temos? Temos que o ato administrativo é um ato praticado pelo administrador para pôr em prática a lei. Esse ato é produzido abaixo da lei, de maneira infralegal, e é subordinado a ela, por isso que ele sofre restrições. Esse ato, como todas as ações administrativas, deve buscar aqui o bem-estar coletivo. Por isso que, agindo em busca do bem-estar coletivo, o administrador, ele, ao praticar esse ato, ele vai praticar a imposição de supremacia em relação ao particular. Lembra do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Aí, com esse princípio da supremacia, esse ato administrativo ele vai receber diversas o quê? Prerrogativas. Lembra da primeira aula do curso, quando estudamos princípios? Qual é o binômio-chave do direito administrativo? O direito administrativo ele vai ser formado tanto por prerrogativas quanto por restrições. Aí, se você lembrar dessa primeira aula, eita, eu fiz alguma coisa muito doida. Se você lembrar dessa primeira aula, essa primeira aula eu já falei um tal de regime. Regime é conjunto de normas e conjunto de princípios. E o regime ele pode ser de dois tipos. Lembra que eu disse que existe regime de direito público, regime de direito privado. Então, o SES, por exemplo, segue regras e princípios de direito privado. Então, o regime é um regime privado. Agora, quando eu falava na União, quando eu falava nos estados, nas autarquias, o regime era de direito público. E o regime de direito público oferece algumas prerrogativas, mas também vai impor algumas restrições. É esse ponto que eu quero chegar. O ato administrativo, como ele é praticado com prerrogativas, mas também está submetido a restrições, o regime desse ato administrativo vai ser um regime de direito público. Veja que até agora não tem nada de novo. Tudo a gente já estudou. O que é ato administrativo? É um ato praticado pelo administrador para pôr em prática os comandos da lei. Esse ato tem hierarquia menor que a lei, ele é infralegal e está subordinado a ela, por isso que ele sofre restrições. Esse ato busca o bem-estar coletivo, por isso que o administrador está atuando em posição de supremacia em relação ao particular e recebe prerrogativas. Se ele recebe prerrogativas, mas também sofre restrições, o regime desse ato é um regime de direito público, ou seja, é um conjunto de normas e princípios que vai ser sustentado com benefícios e limitações. E como eu já falei muito por cima para vocês, todo e qualquer ato administrativo ele é unilateral. Porque se ele fosse bilateral, ele não seria um ato administrativo, ele seria um contrato administrativo. Você vai pensar o seguinte, ó, o decreto é unilateral, uma portaria é unilateral, uma circular é unilateral, uma instrução normativa é unilateral. Os atos administrativos, eles são unilaterais, porque se o poder público precisar do particular para efetivar aquele ato, vai ser um contrato administrativo e não um ato administrativo. Isso vai ficar mais fácil quando a gente chegar um pouco mais na frente falando da classificação desses atos. Voltando para cá, esse ato ele vai ser expedido na função. Mas que função? Vai ser expedido no exercício da função administrativa, que pode existir onde? Pode existir aqui nos três poderes. Lembra para mim o seguinte, vamos lembrar da nossa
primeira aula. Lembrando a primeira aula, isso daqui vai facilitar. Lembra que o Estado ele tem três poderes que desempenham três funções: função legislativa, função executiva, função judicial. É claro que quando eu falo em ato administrativo, eu tenho certeza que vem um dos três poderes na sua cabeça. Qual é o que vem? Poder executivo. Porque poder legislativo está fazendo leis. Poder judiciário ele está julgando. Então, quando eu falo em administrar, você pensa no poder executivo. Só que eu já vi algumas questões de prova dizendo que os atos administrativos só podem ser produzidos pelo poder executivo. Falso. Ele vai ser produzido pelos três poderes. Um juiz faz atos administrativos. Um senador faz atos administrativos no exercício da sua função atípica, que é a função de administrar. Então, eu falei em atos, você pensa no poder executivo, que é a função típica. Mas saiba que esse ato administrativo existe nos três poderes, desde que eles estejam no desempenho da função administrativa. E esse ato, isso aqui eu vou aprofundar daqui a pouco, ele decorre de uma manifestação. Pode aparecer só o nome manifestação ou nome manifestação de vontade, que seria um saber. Vamos devagarzinho para poder a gente entender isso daqui. Vocês vão perceber que essa parte de conceito e características é exatamente a mesma coisa que a gente consegue ver aqui. Deixa eu pegar esse conceito de baixo para a gente ir montando. Ato administrativo é uma manifestação, já sabemos. É uma manifestação expedida no exercício da função administrativa, já sabemos. Em caráter infralegal, já sabemos. Consistente na emissão de comandos que vão complementar a lei. A parte de complementar a lei, isso daqui, ó, colocar em prática os comandos da lei. E esse ato, ele vai produzir alguns efeitos. E quais são os efeitos? Alcançar o bem-estar coletivo. E aqui em cima podemos dizer que esse ato ele é unilateral. Então, perceba que essa parte escrita, esse conceito, é exatamente esse tópico daqui que nós esquematizamos. Então, temos um conceito de ato em relação à sua característica. Só que aqui eu tenho uma parte relativa à manifestação. Manifestação seria um fazer. E desse tópico daqui, eu quero puxar uma observação para vocês, que é o seguinte, ó. Pode ser que seu edital, de vez em quando, isso vem expresso no edital, peça algo relativo ao silêncio administrativo. Pode ser que peça o seguinte, ó. Esse silêncio administrativo, será que ele vai gerar a prática de um ato? Você vai pensar comigo o seguinte, ó. Silêncio administrativo é literalmente quando a administração não se pronunciou. Então, por exemplo, a administração tinha um prazo de 20 dias para decidir um processo administrativo. Acabou o prazo de 20 dias, ela não falou nada. Então, o que eu pergunto é o silêncio administrativo, ou seja, a não pronúncia administrativa, a administração não se manifestou. Como regra, isso gera a prática de um ato ou não gera? Não, porque você vai seguir, sabe aquele ditado, quem cala consente? Esqueça, porque em direito, quem cala fica calado. Se você não falou, você não fez nada. Então, isso daqui vai ser a regra, ó, que o silêncio administrativo, ele não gera a prática de um ato. Isso daqui vem a ser a regra. Agora, cuidado com a coisa. Pode ser que, como forma de exceção, o silêncio administrativo ele gere sim a prática de um ato. Quando é que ele vai gerar a prática de um ato? Quando os efeitos do silêncio estiverem previstos em lei. Então, perceba que aqui o silêncio administrativo ele só vai produzir efeitos quando os efeitos do silêncio estiverem previstos na lei. Só que isso daqui não é regra, isso daqui é a exceção. Professora, não entendi muito bem, não. Eu já sei que o silêncio administrativo, como regra, não gera a prática de um ato, mas em algumas situações ele pode gerar? Pode, mas é uma exceção. Me explica melhor essa exceção, Claudinha? Explico.
na próxima aula, porque eu não quero partir assunto. A próxima aula vai ser inteira sobre atos administrativos. Eu acabo essa parte mais conceitual, começo e termino requisitos e ainda entro nos atributos. Então, uma boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!